livro do Êxodo, capítulo de número 3, versículo de número 1 até o versículo de número 5. A igreja achou, diga amém. Diz assim a palavra de Deus: e apacentava o rebanho de Jetro, seu sogro, sacerdote em Midian, e levou o rebanho atrás do deserto, e chegou ao monte de Deus, a Horebe, e apareceu-lhe o anjo do Senhor em uma chama de fogo no meio de uma sarça, e olhou, e eis que a sarça ardia no fogo, e a sarça não se consumia. E Moisés disse: agora me virarei para Ará, e verei esta grande visão, porque a sarça não se queima. E vendo o Senhor que virava para ver, bradou Deus a ele no meio da sarça e disse: Moisés, Moisés. Respondeu ele: eis-me aqui. Versículo 5: e disse: não te chegues para cá, tira os sapatos dos teus pés, porque o lugar aonde tu estás é terra santa. Quem pode dizer amém? A igreja podeis tomar o assento nesta noite. Meus irmãos, Deus ele tem colocado uma palavra no nosso coração desde a sexta-feira, ali na vigília, na travessa 10, e eu queria partilhar com a igreja nesta noite. Meus irmãos, se a gente pudesse colocar um tema na ministração nesta ocasião, a gente poderia falar que só pode pisar no que é santo quem tem compromisso com Deus. Repetir nesta noite: só pode pisar no que é santo quem tem compromisso com Deus. Você poderia repetir comigo nesta noite: só pode pisar no que é santo aquele que tem compromisso com Deus. Novamente, para ficar gravado no nosso coração: só pode pisar no que é santo aquele que tem compromisso com Deus. Oh, glória ao nome de Jesus. Quando a gente começa a meditar diante da palavra de Deus e quando pedimos a Deus revelação dentro do contexto bíblico, a gente de imediato, a gente já consegue contemplar, a gente já consegue ver que o texto trata de um homem chamado Moisés. A gente observa, meus amados irmãos, que Moisés ele foi o escritor, o autor dos 5 primeiros livros da Bíblia, que é chamado de Pentateuco, ou na Bíblia hebraica chamado de Torá. Observamos, meus amados irmãos, que Moisés foi o homem escolhido por Deus para que pudesse ser o libertador, aleluia, do povo que estava no Egito, aleluia, escravo por Faraó. Uma história muito conhecida da igreja, não queria, aleluia, me alongar na introdução, mas a igreja sabe, meus amados irmãos, que Moisés foi o maior libertador do Velho Testamento. A história vai dizer que, aleluia, a mãe de Moisés pega ele quando criança. O texto fala que ele era uma criança bela, aleluia, aparentemente, e a mãe dele pega aquela criança, coloca dentro do cesto e ali joga no rio e manda, aleluia, a criança ficar olhando para ver até onde o cesto iria chegar. Mas o que me chama a atenção é que quando Deus ele tem um projeto, quando Deus ele tem um propósito, ele organiza toda a trajetória. Quando a gente começa a folhear a Bíblia Sagrada, a gente vai ver, meus amados irmãos, que no Êxodo capítulo de número 1, a gente vê relatos de centenas e centenas de anos. No Êxodo capítulo de número 2, a gente já vê, aleluia, os primeiros 80 anos de Moisés.
E quando abrimos a nossa Bíblia no livro do Êxodo, capítulo 13 até capítulo de número 40, a gente vê uma quantidade excessiva de capítulos, mas aqui só trata apenas um ano, ou apenas um ano do ministério de Moisés. A Bíblia vai dizer, meus amados irmãos, que Moisés agora quando criança, aleluia, ele é encontrado pela filha de Faraó, que agora, aleluia, adota, aleluia, Moisés como filho, manda agora a mulher começar a cuidar, começar a dar educação. E Moisés agora cresce, aleluia, da casa de Faraó. O que me chama a atenção é que Moisés, aleluia, começa a já mostrar as suas qualidades. Moisés agora começa, aleluia, a mostrar, aleluia, tudo aquilo que ele tinha de bom e todo o conhecimento que ele tinha adquirido agora estava colocando em prática. Mas eu tenho a consciência que tudo isso foi propósito ou permissão de Deus. Quando a gente começa a ler, meus amados irmãos, o texto, a gente vai observar que Moisés agora ele avista um soldado egípcio maltratando um escravo hebreu. Quando a gente vê este momento, aleluia, num texto, a gente vai ver agora que Moisés, ele faz justiça com a sua própria mão e mata aquele homem. Quando Moisés mata agora aquele homem, ele tenta encobrir, aleluia, através da areia. E Moisés agora, para que não pudesse ser morto, Moisés foge, aleluia, daquele lugar e vai para um lugar chamado Midian. E Moisés agora estava ali, meus amados irmãos, na beira, aleluia, de um tanque. E Moisés agora, meus amados irmãos, ajuda, aleluia, a filha de um homem chamado Jetro, para que pudesse tirar água. E quando ela chega em casa com a notícia que um homem teria ajudado a dar água a todo o seu rebanho, Jetro agora chama Moisés na sua presença para que pudesse retribuir de alguma forma. E o texto vai dizer que, passado o tempo, aquele homem dá a sua filha como esposa. E Moisés agora tem um filho chamado Gesso, quando consta na Bíblia Sagrada. 80 anos, aleluia, e Moisés ainda não está entendendo nada. 80 anos e Moisés não se atenta a todo o propósito, a toda a circunstância que levou ele até ali. Mas observemos agora que Moisés pega o rebanho do seu sogro, e o texto diz que ele vai para detrás do deserto. E ele sobe, aleluia, para um monte chamado Monte Horebe ou Monte Sinai. Quando eu comecei a ler, meus amados irmãos, o que me chama a atenção, aleluia, que ali já era um monte, aleluia, considerado sagrado. E eu posso dizer que Moisés teve essa ousadia de ir até lá. Quando Moisés chega no monte chamado Horebe, no monte de Deus, ali Moisés tem a maior experiência da sua vida com Deus. Quero repetir nesta noite, quando Moisés sobe no monte Horebe, ali Moisés tem a sua maior experiência com Deus. Se a gente ler de Gênesis a Apocalipse, a gente vai ver, meus amados irmãos, que todo homem de Deus teve uma experiência com Deus. Se a gente pudesse citar aqui nesta noite, a Bíblia vai dizer que Isaías, ele vê o Senhor no mais alto e sublime trono. E ele vê anjos e serafins voando para a direita, voando para a esquerda. E ali Deus, por causa do propósito, dá a experiência a Isaías. A gente poderia também citar, meus amados irmãos, a experiência que Jacó teve no Val de Jabote.
O texto vai dizer que ele luta com o anjo a noite inteira. E o anjo chama Jacó, aleluia, de príncipe, porque lutou com Deus e venceu. E por causa dessa experiência, Deus agora tira o nome Jacó e bota Israel. A gente também poderia citar, meus amados irmãos, a experiência que Paulo teve, aleluia, em ser levado em espírito até o terceiro céu. A gente poderia também citar a experiência que Abraão teve no Monte Moriá. Abraão estava prestes a imolar, a matar o seu filho, e a voz do Senhor bradou naquele momento e disse: Abraão, não precisa fazer mais isso, porque, aleluia, eu contemplo a tua fé, eu contemplo a tua confiança em mim, Abraão. Se a gente pudesse também citar, aleluia, vários textos bíblicos, a gente poderia falar da experiência que Elias teve, aleluia, na caverna de Adulão. A gente vê que, aleluia, todos os homens de Deus, que Deus tinha um propósito para poder realizar. Deus permite que ele tivesse uma experiência. Deus, ele te traz no Horebe nesta noite, para poder te dizer que ele vai te dar uma experiência por causa do propósito. Deus, ele vai te dar uma experiência por causa daquilo que ele já tem falado contigo. Oh, glória ao nome de Jesus. E o versículo número 2 vai dizer: e apareceu-lhe o anjo, aleluia, do Senhor numa chama de fogo, no meio de uma sarça, e olhou, e eis que a sarça ardia no fogo, e a sarça não se consumia. O interessante no texto, meus amados irmãos, que, aleluia, relata que apareceu, aleluia, um anjo do Senhor, aleluia, no meio de uma sarça. Quando a gente fala que apareceu o anjo do Senhor, pelo menos a gente consegue, aleluia, extrair duas interpretações. A primeira interpretação, que a palavra anjo no hebraico significa mensageiro de Deus, um ser angelical que está a serviço do Todo-Poderoso. E a segunda interpretação, e mais aceita pela teologia, aleluia, que Deus estava, aleluia, se manifestando teofanicamente, onde o próprio Deus aparece visivelmente, aleluia, para aquele que ele queria falar. A gente vai observar, meus amados irmãos, aleluia, que o anjo do Senhor apareceu para Agar, próximo à fonte de água no deserto de Ur. E o anjo do Senhor falou: da onde vem e para onde vai? O anjo do Senhor também apareceu a Agar também no deserto de Beceba, quando ela coloca o menino distante para que não pudesse ver morrer. E o anjo do Senhor brada do deserto, aleluia, e fala: o que tens, Agar? Eu ouvi a voz do menino. A Bíblia vai dizer também que o anjo aparece para Jacó no sonho em Betel. Jacó agora tem um sonho onde ele vê uma escada que liga o céu à terra, e ele vê anjos descendo, e ele vê também anjos subindo. O anjo do Senhor também aparece a Gideão e fala: Gideão, aleluia, homem forte e valente. E o anjo do Senhor aparece a Pedro na prisão. Quando Pedro estava lá, todo mundo pensava que Pedro iria morrer. Mas o anjo do Senhor apareceu. Oh, glória ao nome de Jesus.
e disse: homem de Deus, pega a tua capa, calça as tuas sandálias, aleluia, que tu vai sair daqui hoje porque tem uma igreja orando por ti. Oh, glória ao nome de Jesus. E o texto vai dizer também, meus amados irmãos, que o anjo, aleluia, Deus se revela através do fogo. O nosso Deus, aleluia, Ele ama se revelar no fogo. Se você não gosta de fogo, você veio para o lugar errado. Porque o nosso Deus, Ele gosta, Ele ama de se manifestar no fogo. Quando o povo estava a caminho do Mar Vermelho, aleluia, Deus falou, aleluia, para Moisés: de dia eu vou mandar uma nuvem, e à noite uma coluna de, oh, glória ao nome de Jesus. O nosso Deus, Ele gosta de se manifestar no fogo. E o versículo de número 2 fala que o anjo aparece no meio de uma sarça, aleluia, com chama de fogo, ardia e não se consumia. Quando eu comecei a ler esse versículo, aleluia, teve algo que me chamou a atenção. Deus aqui, aleluia, Ele escolhe se revelar, aleluia, através de uma sarça. Mas por que Deus, aleluia, escolheu se revelar através de uma sarça? Quando a gente começa a pesquisar, a gente vai observar, aleluia, que a sarça não tem nenhuma característica atraente. A sarça não tem nenhuma beleza que possa chamar a nossa atenção. Há quem diga que a sarça ela tem aproximadamente 30 centímetros. Mas por que Deus, aleluia, quis se revelar através da sarça? Em outro momento, meus amados irmãos, Jesus estava andando e de repente ele fica com fome. E de longe ele avista uma figueira bonita, estrondosa, aleluia, que chamava a sua atenção. E Jesus falou, aleluia, estou com uma vontade tão grande de comer figo. Mas quando Jesus entra no meio da figueira, aleluia, ela não tinha fruto. Eu queria liberar uma palavra de Deus nesta noite para a tua vida, aleluia. A figueira, aleluia, ela era bonita. A figueira, aleluia, ela era atrativa. Mas vamos ver se ela tem fruto, aleluia. Deus preferiu, aleluia, se manifestar numa sarça, aleluia, cheia de espinhos, de que se manifestar em uma figueira, aleluia, que não dá fruto. Está entendendo o que Deus está falando contigo nesta noite? Deus está, aleluia, preferindo se revelar através da tua vida. Mas irmãos, eu não sei pregar, eu não sei cantar, mas Deus, Ele vai se revelar através da tua vida, através da sarça e também no fogo. Deus, Ele não olha, aleluia, a condição financeira. Deus, Ele não olha se você é bonito. Deus olha para a sarça e fala, você tem liberdade. No meio de tantos outros, eu te trouxe aqui nesta noite para poder te dizer, você tem liberdade, disponibilidade, para que eu possa me revelar através da tua vida. Oh, glória ao nome de Jesus, aleluia. Quando a gente continua o texto, meus amados irmãos, versículo de número 5. E disse, não te chegues para cá, tira os sapatos ou sandálias em outras traduções dos teus pés,
porque o lugar aonde tu estás é terra. O lugar onde tu estás é terra. Eu confesso para a igreja que já preguei esse texto em outras oportunidades. E eu não consegui entender, aleluia, o que Deus ele me mostrou nessa última vez que eu estava lendo esse texto. Quando a gente começa, aleluia, a ler o texto, a gente vai observar que quando Deus manda Moisés tirar as sandálias, não é porque a sandália era do Egito. Não é porque a sandália, aleluia, é um instrumento para que a gente possa proteger os nossos pés. Não é também porque a sandália, aleluia, ela é algo humano. Mas era um costume, aleluia, antigo em Israel. Tirar a sandália significa compromisso com Deus. Abre a tua Bíblia comigo. Livro de Ruth, capítulo de número 4, versículo de número 7 e diante. Livro de Ruth, capítulo 4, versículo de número 7 e diante. Preste atenção nesta noite. E havia, pois, já de muito tempo, este costume em Israel, quanto à remissão, a permuta, para confirmar todo o negócio. O homem descalçava e dava o seu próximo. Isto era por testemunho em Israel. Versículo de número 8. E disse, pois, o remidor a Boaz: toma para ti, e descalçou-o. Oh, glória a Jesus. Quando a gente começa a ler o texto, meus amados irmãos, a gente vai ver que Boaz queria, aleluia, casar com Noemi. Mas para que isso pudesse acontecer, ele teria que resgatar tudo aquilo que era de Ruth. E para que ele pudesse comprar a propriedade, como não tinha cartório nem reconhecimento de firma, chegava agora na porta da cidade. 10 anciões agora estavam presentes para poder confirmar o negócio. E ele tirava agora os sapatos ou as sandálias, dava o seu próximo, e ali estava selando o compromisso. Está entendendo que o texto em Êxodo capítulo 3 quer dizer nesta noite? Quando Deus chama Moisés e fala: Moisés, para onde você está? E tira as sandálias. Deus estava falando para Moisés: Moisés, só pode pisar no que é santo, Moisés, aquele que tem compromisso comigo. Oh, glória ao nome de Jesus. Essa palavra estava ardendo no meu coração vários dias e eu estava na resistência. O Senhor me trouxe aqui para poder dizer, aleluia, que só pode, aleluia, subir no que é santo aquele que tem compromisso com o dano da santidade. Só pode pisar, aleluia, no Horebe aquele, aleluia, que tem compromisso com Deus. Oh, glória ao nome de Jesus. Tem muita gente que quer viver, aleluia, as promessas de Deus. Tem muita gente que quer, aleluia, pisar no que é santo. Mas a sua vida não condiz com a santidade de Deus. Oh, glória a Jesus. E Ele nos traz aqui nesta noite para poder te dizer: é necessário tirar as sandálias. É necessário, aleluia, tirar as sandálias, selar um compromisso com Ele, para que as promessas possam acontecer. Quer confirmação? Aleluia. Livro de Josué, capítulo 5 e versículo de número 15. A Bíblia vai dizer que Josué estava na porta da cidade de Jericó.
E quando Josué entra na cidade, ele vê um anjo, aleluia, um homem parado, com a espada desembainhada. E Josué pergunta, aleluia, você é um dos nossos ou é nosso inimigo? E o anjo do Senhor fala, eu sou o príncipe do exército de Deus. Naquele momento Josué se prostra, e o anjo do Senhor fala, tira as sandálias dos teus pés, porque onde você pisa é terra santa, aleluia. 40 anos atrás, eu mandei Moisés tirar a sandália lá no Monte Horebe. E você, Josué, que está, aleluia, agora no lugar de Moisés, tem que ter o mesmo compromisso. Então tira as sandálias. Deus está falando com a igreja nesta noite. Quando a gente tira a sandália, aleluia, a Bíblia vai dizer que uma coluna de nuvem acompanha a gente, e a de fogo também. Quando a gente, aleluia, tira as sandálias, ele fecha, aleluia, a boca do leão. Quando a gente tira as sandálias, a gente passeia no meio do fogo, como fez Sadraque, Mesaque e Abednego, e a mão de Deus está estendida sobre a nossa vida. Quando a gente tira as sandálias dos pés, a gente toca na rocha e a água começa a jorrar. Quando a gente tira as sandálias dos pés, Deus ordena e o mar tem que abrir no meio. Oh, glória a Jesus. Deus te trouxe aqui nesta noite para poder dizer, é tempo de selar um compromisso comigo. Eu te trouxe até o Horebe para poder te dizer, é tempo de tirar a sandália e selar um compromisso comigo. Só pode pisar e tocar no que é santo aquele que sela o compromisso. Só pode viver aquilo que Deus tem para poder dispensar aquele que tira as sandálias. Só pode viver as promessas de Deus e os cumprimentos aquele que fala, eis-me aqui, Senhor. Eu quero um compromisso contigo. E nesta noite você que chegou aqui, talvez se você ainda não aceitou Jesus, Ele está falando contigo e te dizendo que Ele te trouxe até o Horebe para poder selar, aleluia, o compromisso contigo novamente. Tantos e tantos lugares para você ir, mas você escolheu o Horebe, o monte de Deus, para poder cultuar nesta noite. E o Senhor quer dispensar algo sobrenatural para a igreja, mas necessita, aleluia, que eu e você cele o compromisso com Ele. Há quase um ano e meio, eu estava lá em Pernambuco, eu e minha família. Mas o Senhor chegou para a gente e disse, aleluia, irmão Josiane, irmã Riane, Júlia, tira as sandálias, aleluia. Porque eu tenho algo específico para a vida de vocês lá no outro lado. E a gente, aleluia, topou, tirou as nossas sandálias, a de Júlia até menor, mas tirou também. E a gente está aqui selando um compromisso com Deus. Que nesta noite você possa guardar esta palavra no teu coração. Só pode viver, aleluia, as promessas de Deus. Só pode pisar no que é santo. Só pode estar no átrio da santidade aquele que tira as sandálias